Gente, eu quero falar com vocês hoje sobre a nossa casa. Só que hoje eu vou falar sobre essa daqui. No próximo vídeo eu falo sobre essa. A gente viveu nesse quintal aqui, entre essa casa e essa, mais de 30 anos. E então, essa casa aqui foi a primeira que eu morei quando eu casei. Ela foi desmanchada, a maioria dela foi desmanchada. A gente só manteve essa parte que era alvenaria para manter como almoxarifado. Como a gente tem máquinas pesadas, tem caminhão, então sempre muitas peças, coisas do lote, da fazenda para guardar. Então a gente manteve ela como almoxarifado. E o restante a gente quebrou quando construímos essa daqui e mudamos. E restou isso daqui que eu vou começar por aqui por fora, mostrando para vocês. Vivi nessa casa, onde eu vivi muito feliz, muitos momentos felizes nessa casa aqui. Eu tive meus 3 filhos. Meus filhos passaram a infância nessa casa. Aqui, esse espaço de piso era uma área. Todo esse espaço aqui era área. Tá a Pete e a Mel curtindo o piso que ficou aqui. Então a gente ia lavar a área, jogava sabão em pó, detergente aqui, jogava água para as crianças escorregar. E então, assim, foi momentos muito felizes que a gente passou nessa casa aqui. Aqui tinha uma área, depois a gente aterrou muito bem esse terreno aqui, mas a casa já ficou lá embaixo já, porque a gente foi aterrando quando foi construindo essa parte de churrasqueira nova aqui, que também eu falo no próximo vídeo. Mas aqui era lá embaixo, tinha uma área de serviço aqui, foi tirado o telhado, foi desmanchado tudo, lá um banheirinho, que também só não foi derrubado tudo ainda porque não precisava, não teve motivo. Então aqui só tá só lixo mesmo, só terra. Só tem o esqueleto do banheiro. E aqui era uma área de serviço. Ali tinha tanque, máquina de lavar roupa. E aqui entrando, eu vou entrar onde era a parte da cozinha. Aqui eu só tenho coisas agora do meu cultivo de rosa do deserto, que eu falo no outro canal. E aqui eu entrava por essa areazinha aqui. Aqui, como eu falei, era lá embaixo, a gente aterrou muito. E depois, no passar desses mais de 30 anos, e a casa foi ficando a mesma, aqui a casa velha. Aí eu entrando aqui, para vocês terem uma ideia, é o piso bem antigo mesmo. Como eu falei, a gente só manteve isso aqui como almoxarifado, então só tem peças. Algumas bagunças organizadas aqui, e tudo aqui era muito antigo, porque essa casa deve ter mais de 40 anos, o forro dela é de madeira, e o piso era esse piso bem pequenininho, olha como que era, uma pecinha aqui, ó, de cerâmica. A parede também, essas pecinhas quadradas, bem pequenininha. Então eu tinha aqui, tinha armário, nesse canto aqui eu tinha armário, ali eu tinha pia, aqui próximo da janela eu tinha mesa, de vez em quando eu trocava essa mesa de lugar com as cadeiras e trazia pra cá. Aqui dentro era o banheiro, nessa casa a gente não tinha suíte, só tinha um banheiro, que também tem bastante bagunça, a bicicleta velha da Gabriela ali. Aqui era o banheiro. Nessa parte de tijolo fechado, a gente saía para a sala e para os quartos, que agora a gente fechou. Eu tenho que sair aqui por fora. E a gente vê uma casa velha assim, e vê quantas lembranças boas ficaram, né, nessa casa. E aí eu vou sair por fora aqui para mostrar onde eram os quartos, porque por ali a gente trancou a passagem. E aqui tudo era área. Essa área fazia um L, essa parte de piso onde eu tô vindo aqui. E girava um pouquinho aqui.
Até onde tá esse piso ali, que a gente não desmanchou, não quebrou esse piso até hoje. Porque eu já tenho esse quintal inteiro para manter limpo há mais de 30 anos, passando veneno, capinando esse quintal, eu sempre fazendo limpeza. Então é muito grande. Aqui para trás eu vou, quer dizer, eu vou deixar para mostrar lá na casa da mãe no outro vídeo. E então a gente não quebrou o piso, não tirou, porque senão seria mais espaço para nascer praga. Nesse período chuvoso nasce muito mato, então a gente manteve o piso. E aqui era a sala. Eu acho que eu tinha a porta da sala para a entrada, eu acho que era aqui, se eu não me engano. Era bem aqui. A gente entrava para a sala. Também não tiramos o piso, nada, porque quanto menos local de terra ficar, melhor. Aqui vinha esse cantinho aqui onde eu tinha televisão, tinha sofá, que era a sala. Agora tudo coisas que a gente guarda aqui. E aqui aquela porta que dá acesso para a cozinha e para o banheiro lá onde foi fechado. Aqui era um quarto. Esses quartos era soalho, era quarto de soalho e todo de madeira. A gente sofreu muito nessa casa porque aqui nesse meio ela tinha 4 águas, não sei se é dessa forma que eu falo, o telhado. E bem no centro dela tem essa calha aqui, ó. A gente sofreu muito, muito. Essa casa aqui a gente passou construindo ela 7 anos. Que a gente foi construindo tudo à vista. Cada ano tinha um pouquinho de dinheiro e ia construindo. Então isso se passou 7 anos pra gente poder mudar pra casa, pra ela. E enquanto isso a gente tinha que permanecer nessa casa. E aí tinha essa calha aqui, ó. Essa calha sempre foi o maior problema pra gente. Caía muita água quando ela enchia, não dava conta. O período chuvoso aqui é muita chuva, a calha não dava conta, caía água dentro da cozinha, caía dentro do banheiro. Então foi muito sofrimento, mas também a gente teve muita alegria nessa casa. Os quartos era esse quadradinho aqui, ó. Não sei dizer, 3 metros, talvez seja 3 por 3. Aqui era um quarto, nesse quadradinho aqui. Aqui nesse quadradinho de chão, que pega entre esses pisos, que dá a volta lá, era outro quarto. E aqui onde eu tenho o meu canteiro de rosas do deserto, era outro quarto. Quando a gente não tinha filhos ainda, esses 2 quartos aqui a gente tinha tirado a parede, deixado um quarto para mim e para o meu ex-esposo. Agora é ex, um quarto só para ficar maior. Só que aí quando a gente teve os filhos, os primeiros que nasceram foi uma menina e um menino, aí a gente precisava de um quarto para cada um. A gente colocou a parede no meio de novo para dividir, que aqui ficou um quarto pro Rodrigo, ali o da Jaqueline e aqui o nosso, o meu quarto. E aqui, além de ter a calha que molhava muito dentro de casa, a gente tinha problema nos quartos. Como era tudo soalho, ia ficando soalho muito antigo, soalho velho, entrava muito rato pelos cantinhos. Aqui era o canto do piso da área, com a parede do quarto que era soalhado para dentro. Os ratos furavam muito, muito, a gente sofria muito. Nesse canto ali, os ratos roíam o soalho, foi ficando buraco durante o período, com o tempo eu ia pegando, não peças, não exatamente assim, mas algumas peças de ferro ou tábua, madeira, eu ia tampando por cima os buracos, para os ratos não entrar dentro de casa. As crianças eram pequenas, tinham medo. A gente passava veneno, dava veneno para o rato, os ratos morriam embaixo do soalho, a gente não podia tirar, era muito sofrimento. Tanto que quando a gente construiu essa casa, a gente fez toda a parte por dentro, deixou pintura, deixou as coisas de fora, tudo para fazer depois. E eu e as crianças, a gente tava tão ansiosa para se mudar, para sair daqui. No último ano que a gente morou aqui, molhava tanto, tanto dentro de casa. E o meu esposo sempre trabalhando fora e vindo para casa só nos finais de semana. Então, quando ficou pronta a parte de banheiro, que eu vou mostrar para vocês ainda sobre ela, banheiro, os móveis planejados, tudo,
Na mesma semana, eu e meus filhos lavamos tudo e começamos a mudar. Durante a semana, a gente começou a levar tudo que nós conseguia. Meus filhos, acho que um tinha 10 anos e a outra 12 na época. Perdão. Tinha 16, o Rodrigo tinha 16 e a Jaqueline tinha 18 quando a gente mudou ali. Então, durante a semana a gente pegava tudo que a gente conseguia. A primeira coisa que a gente mudou foi os quartos, foi as camas, para começar a dormir ali e parar de dormir nessa casa aqui. E fomos levando, como os móveis eram de cozinha, era tudo planejado, e de banheiro, dos quartos também, só ficou alguns guarda-roupa, armário, fogão, só coisas pesadas aqui, geladeira. E aí a gente ficava, tipo assim, morava aqui durante o dia e à noite vinha dormir aqui. E aí no final de semana, aí o meu esposo e outras, eu nem lembro quem foi que ajudou a gente levar as outras coisas e durante a semana ir organizando. E assim foi indo a nossa vida, a gente se organizando para sair de uma casa velha que molhava muito, para entrar na outra nova que a gente tinha acabado de construir. Parte de pintura de fora ficou tudo para depois, porque o que importava é a gente mudar para ela, para ter uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila. Ratos, a gente sabe que é muito perigoso, causa muita doença. Esses beiral assim da casa, claro que agora tá bem mais podre do que antes, mas já era assim. Os ratos andavam pelo forro, pelo beiral. E só que eu repito, eu vivi muito feliz nessa casa. Então, aí quando acaba um casamento e a gente volta para trás, olhar tudo que a gente viveu, é difícil da gente entender por quê. Por que aquilo tudo aconteceu, mas só Deus mesmo que tem uma resposta para nós. E depois de 10 anos, que o Rodrigo tinha 10 anos, veio a Gabriela. Quando a Gabriela, eu estava grávida da Gabriela, a gente já estava com essa casa em construção. Só que demorou, como eu falei, demorou 7 anos pra gente concluir a casa. Quando ela nasceu, a gente não estava na casa nova ainda, então ela também nasceu nessa casa, onde eu falo que a gente foi muito feliz, muito feliz. E por que eu tô contando isso para vocês agora? Porque vocês já devem ter visto alguns vídeos aí sobre minha vida, sobre eu falando do acontecido, do meu divórcio. Por isso que eu tô mostrando para vocês a casa que a gente morou, a casa que a gente viveu. No próximo vídeo eu vou falar sobre essa, sobre toda a construção dela, fazer um tour dentro dela para vocês verem como que ela é. E o tempo que a gente viveu também. Nessa casa aqui, a gente viveu uns 20 anos, porque mais de 35 anos de convivência, eu e o meu esposo, uns 20 anos a gente passou morando nessa casa aqui, que agora é almoxarifado. E em breve pode ser que muda tudo aqui, não sei. Deus sabe o que está preparando para minha vida. Deus sabe o que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer. Mas então eu quero mostrar um pouquinho para vocês, compartilhar cada coisa que eu vivi durante esses mais de 30 anos de casamento e que se acabou. E é isso, gente. Vamos ver, me acompanhe nos próximos vídeos, vamos ver o que vai ser dessa casa, o que eu vou fazer. Ainda não tenho muito o que decidir ainda, porque não ficou decidido na justiça, a casa ainda não é minha. Mas vamos ver, me acompanhe nos próximos vídeos para ver o que vai acontecer.